Olá a todos que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e hoje vamos conversar sobre várias coisas aqui, né, com um amigo meu aqui de outros tempos, né, da época da minha querida Cardoso de Almeida, né, do Estrela do Oeste, né, o Paulo Arapuã, né, que é locutor, ator, né, e vamos conversar um pouquinho, né, sobre a carreira dele e tudo mais. Paulo, antes da gente começar, por favor, se apresente. Opa, tudo bem? Eu sou o Paulo Arapuã, mais conhecido como Paulinho Arapuã, né? É o meu nome de guerra, né? O nome mesmo é Paulo Márcio Alves Ferreira, mas eu vim para São Paulo e eu fazia teatro, estudava, então, não sei o quê, em Belo Horizonte, e vim para cá, entrei na USP, na Escola de Comunicações e Artes, né? Cinema e Artes Dramáticas, e me formei, e aí eu fui trabalhar em teatro, até um grupo muito bacana, que é um grupo que tem um certo prestígio aqui em São Paulo, mas que veio do Rio de Janeiro, que é o grupo Tapa, né? E trabalhei lá. E depois eu fui para a área de locuções, de esporte, né? Porque é uma coisa que, desde pequeno, eu escutava muito rádio, eu adorava futebol, adoro futebol até hoje, né? Hoje um pouco menos, mas enfim, circunstâncias até. Meu time, eu sou cruzeirense, sou cruzeiro, meu time está uma draga só, e enfim, mas eu comecei a trabalhar com esporte, né? E na época eu usei muito da minha expertise de atuação. Gravei um comercial muito bacana na época, que fez um retorno muito grande, que era um comercial de videocassete da Mitsubishi, que eu falava super rápido, né? Aparecia, era novinho na época. E aí eu fui arrumar um emprego no Mesa Redonda Futebol e Debate da TV Gazeta do Avalone, né? Fui trabalhar lá com a Avalone, né? E aí fiquei lá com a Avalone, trabalhando. Aí eu parei de fazer teatro porque geralmente teatro é final de semana, né? Tinha semana, eu não tinha como trabalhar nas duas coisas, porque eu viajava muito, cobria o Campeonato Paulista, então não sei o quê, a gente viajava nessa época. Hoje não se viaja mais, né? Hoje até o pessoal de rádio faz as narrações em um estúdio. Antigamente você tinha que ir no estádio. Então, puxa, eu viajava assim com a equipe para ir para Campinas, eu ia para Limeira, né, para cobrir jogos dos times aqui de São Paulo, né, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, enfim, né, o Santos. Então a gente viajava, ia para Vila Belmiro, então não sei o quê. Então eu parei de fazer teatro nessa época e fui trabalhar com o Avalone. Trabalhei com o Avalone de 91 a 94. E aí gravava muito comercial, muita publicidade na época. Eu até tive a oportunidade de gravar muita coisa com o Fernando Meirelles, né? Grande diretor de cinema hoje, né? O Fernando não era tão conhecido na época, Fernando Meirelles. Eu gravava comerciais da Mesbla, né? Mesbla que, né, deixou de existir a Mesbla. Eu gravei muito comercial da Mesbla e aí nessa história toda de comercial da Mesbla eu ganhava, né? Nessa época era o Plano Real. Imagina, vocês são mais jovens, alguns, a maioria, não sei, são mais jovens, eu acho que vocês nem tinham nascido aí nessa época. Mas em 94, que era o Plano Real, e eu ganhava em URV, Unidade de Referência de Valor, né? Depois virou Plano Real. E aí depois eu fui convidado para fazer parte de mestre de cerimônias da campanha à presidência do Fernando Henrique Cardoso com o Nizam Guanais, que era o publicitário que tinha as contas da Mesma, né? Depois ele me convidou para fazer os eventos do Fernando Henrique Cardoso. Nessa época eu ganhava muito dinheiro.
Ganhava muito dinheiro. Hoje nem tanto. Nem tanto. Hoje está mais assim, entendeu? Mas, né, então, nessa época, eu estava recém-casado, meu filho super novinho, então não sei o quê, né, adquiri casa, onde os meus filhos moram hoje, eu sou separado hoje, enfim. E aí fui para essa coisa toda de eventos. Depois eu fui trabalhar quando o Sport TV estava chegando em São Paulo, né? O Sport TV estava recém-criado no Rio de Janeiro e veio para São Paulo, e aí eu comecei a participar do Sport TV, né? Narrei, de registros do Sport TV, tem até um jogo que está até no YouTube, se não me engano, que eu acho que é Palmeiras e Bahia, em 95, que eu narrei com Mauro Betti, que era até o Mancuso jogava, tinha um Mancuso volante, enfim, aí foi. Aí os caras queriam que eu fosse para o Rio de Janeiro, eu estava recém-casado, meu filho bem bebê, meu filho com 27 anos de idade hoje, e aí eles me ofereceram uma grana muito curta e eu não podia, eu gravava muito comercial de publicidade, né? E eu ganhava o triplo numa gravação, eu ganhava o triplo 4 vezes mais do que os caras me ofereciam para ir para o Rio de Janeiro. Eu falei, não, eu larguei. E aí eu fui fazendo minhas coisas, vivendo de publicidade e tal, e aí eu voltei a fazer teatro, enfim, aí eu fui, né? O Avalone depois me convidou, depois que ele saiu da TV Gazeta, ele me convidou para participar de um programa dele na CNT, né? E aí, depois disso, eu fui narrar a Copa do Mundo de 2014 pela Fox Sports 2, a convite do Paulo Monfá, que era uma narração diferenciada da Fox Sports 1, que eles iam para o estádio, né? A Fox Sports 2 era o Paulo Monfá, eu e o Cadu Cortez, que faleceu agora recentemente, o Cadu, que era da TV Cultura e tal. Gente, ó, tem um barulho, tem um pessoal conversando aqui na cozinha, porque eu moro aqui numa república, entendeu? Mas aqui, vamos que vamos. Mas aí, eu era uma narração diferenciada, porque era em estúdio, né? Aqui em São Paulo. A sede da Fox no Rio de Janeiro, né? Puta Prédio, lá na Barra da Tijuca. E a gente tinha um estúdio aqui na Bela Vista, que a gente fazia lá as narrações. Era o Paulo Monfá, eu e o Cadu. E o interessante é que tinha o Paulo Monfá, ele tinha os caras do Risadaria, que são os stand-ups, né? Então, por exemplo, na minha estreia, eu narrei jogo com o Mano comentando, que até hoje na Fox, se não me engano, não sei se está ainda na Fox, porque o Fox está meio esquisito, não sei se, mas o Mano está lá, né? Ele que comentava comigo, o Mano. E o Fábio Rabin, por exemplo, que é um puta comediante de stand-up, o Suster também. Então, a gente era uma narração completamente diferenciada, entendeu? Porque sempre convidavam esses caras de stand-up, convidavam um cara envolvido com ex-jogadores de futebol, o Amaral, por exemplo, o Rubens Minelli comentou. Então, assim, eram 3, 4, 5 pessoas, uma assim, de área envolvida com o futebol mesmo, e outra com os caras do Risadaria e a gente comentando, né? Então, e foi muito legal essa experiência, foi muito bacana. Eu senti muito orgulho de ter participado disso e ser convidado, né? Ele que me convidou, o Paulo, então foi maravilhoso. E aí aí segue a vida, né? E aí eu estou nessa história toda. Às vezes tem coisas que eu faço de locuções, né? Por exemplo, agora, recentemente, eu gravei para a NBA, Budweiser, né?
gozado porque assim, das 3, 4, 5 locuções que eu fiz agora de setembro, outubro, para cá, para janeiro, tudo foi envolvendo cerveja. Budweiser, Amistel, Ford Libertadores, Amistel, NBA, que é Budweiser, Corinthians, Brahma, sabe? Então, assim, estou tocando essa vida, né? E eu, recentemente, agora, eu gravei uma peça, porque eu tenho esse trabalho de teatro também, que eu fiz uma peça agora, que são fábulas do Leonardo da Vinci, que até vai passar hoje, eu convido a todos vocês, vai passar hoje no Simpla, tem lá a programação do Simpla, acesso Simpla, nas 4 da tarde, às 16 horas, O Inventor de Sonhos, que é uma peça que a gente gravou online, hoje, às 4 da tarde, e também no domingo, às 4 da tarde, que são fábulas do Leonardo da Vinci, né? É bem bacana, é bem legal, é lúdico, é 40 minutos, 45 minutos e tal. E aí eu estou ensaiando uma outra peça, que hoje eu tenho ensaio também, que é sobre a história do Novo Testamento, que é o imperador Constantino, de Roma, né? Que é de Constantinopla, que ele convocou, ele se declarou cristão. Pô, o cara só na família dele ele matou 6 pessoas. Matou esposa, matou filho, matou só para e se declarou cristão. E porque os cristãos na época do Império Romano estava decadente nessa época, era 325 depois de Cristo, né? Já estava começando a decadência do Império, né? E aí tem até uma fala minha que eu falo assim: o Império Romano passa por uma enorme crise financeira e política, né? Está à beira do caos. E aí como autêntico político, Constantino declarou-se cristão. E aí convocou um concílio, o primeiro concílio de bispos, para unificar as distintas vertentes do cristianismo, né? Então, ele esperava com isso salvar a sua administração, porque a influência dos cristãos na época era enorme. Então, vai a história. Então, é isso que eu estou fazendo atualmente, né? E com projetos de um monte de coisas, né? De cursos que eu fiz, de audiodescrição para deficientes visuais, né? Cursos online. Então, enfim, vamos tocar a vida. Segue em frente, segue o jogo. Certo. Beleza? Beleza. Ô, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para você. E como que, assim, você falou um pouco da sua história e tudo mais, né? Como que as oportunidades começaram a surgir? As oportunidades começaram a surgir? Para você. Olha, é gozado isso, porque assim, eu estava num grupo de teatro bem bacana, né? E era um grupo que tinha um prestígio muito grande, até hoje tem esse prestígio. Tem atrizes maravilhosas, são premiadas, são a Denise Weinberg, que, por exemplo, é uma grande atriz, não faz muita novela, mas assim, não é de televisão, mas ela é de cinema, então são envolvida a Clara Carvalho também, são diretoras, são maravilhosas. E eu fui para essa área porque é a minha área, eu me formei, graças a Deus eu caí num puta grupo bacana, depois que eu saí da Escola de Arte Dramática da época, né? E aí eu sempre tive essa coisa de brincar com isso no rádio, né? Tanto é que, assim, quando eu brincava quando eu era criança de jogar futebol de tampinhas e futebol de botão, né? E eu ficava narrando os jogos, assim, no alpendre da casa dos meus pais, né? Tinha uma varanda, né? Um piso liso e tal, tinha uma lojota e tal. E eu brincava de campeonatos. E aí eu decorava o nome dos jogadores, eu botava o nome dos jogadores. Aí tinha lá a Fanta contra a Coca-Cola.
Pepsi e Coca-Cola era um clássico. Brahma e Antártica era outro clássico. E aí eu narrava e tal. E eu fazia tudo. Né? Eu fazia trave, né? Eu fazia trave de ferro assim. Aí eu pegava aqueles filós. Filó é renda de véu de noiva. Aí eu costurava e tal, não sei o quê. Então, eu sempre brinquei com isso. Né? Eu adorava a rádio, adorava a narração e tal, não sei o quê. E aí eu desenvolvi essa habilidade desde criança. E aí os caras me enchiam o saco disso, porque eu brincava com isso, fazia teatro e tal, não sei o quê. Aí um dos amigos meus, que conhecia o Avalone, que era o Cassiano, um amigo meu, ator, que é um brother meu, ele conhecia o Cassiano, o Avalone, e ele falou, porra, Paulinho, por que você não faz isso e tal, não sei o quê, lá, eu te apresento para ele e tal, não sei o quê, o cara tá precisando lá de uns caras lá e tal, não sei o quê. Aí ele me indicou para o Avalone, né? E aí eu fui, conversei com o Avalone e tal, não sei o quê, e eu, nessa época, eu já tinha um comercial, que era esse que eu te falei, da Mitsubishi, que eu falava de um texto que até hoje eu não esqueço, até hoje, um texto de videocassete, que é esse é o novo X20, 4 cabeças da Mitsubishi. É o vídeo mais avançado, com mais recursos que existe no Brasil. Único com procura rápida, para frente e para trás, com a imagem perfeita e procura indexada. Blá, 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 blá. Aí, pô, eu fui para... O Avalone gostou de mim, até hoje, né? Até foi no enterro dele. E, assim, ele me adorava. E até a esposa dele, o viúva agora, a Valéria, ela falou, porra, o Avalone te adorava. E aí foi a oportunidade que ele me deu na televisão. Aí eu fui embora, né? Mas ele que me deu, ele que me puxou para esse tipo de habilidade que eu tenho. Né? Então é isso, a história é essa. E aí eu fui, né? Eu fiz muita coisa de publicidade, eu fui para a TV, que eu te falei que até não compensava eu mudar para o Rio de Janeiro na época. Eu ganhava muito mais aqui, era recém-casado, meu filho pequeno, minha ex-esposa, estava no MASP, com um emprego já assim, super tranquilo para ela. Então, eu falei, não vou mudar para o Rio de Janeiro. Não, aí eu larguei, eu falei, não me interessa isso. E fui tocando a minha vida e assim segue a vida. Entendeu? Sim. Paulo, isso eu lembro, né, de você falando, né, na narração com o Paulo Ponfá, né? O que você lembra daquela Copa do Brasil? Você chegou a narrar, por exemplo, o 7-1 do Brasil? Não. O 7-1, porque assim, o Paulo, ele que narrava os jogos do Brasil. Então, por exemplo, eu narrei... O primeiro jogo que eu narrei foi Marrocos não. Foi Camarões e México. Foi o primeiro jogo que eu narrei. Meu primeiro jogo foi Camarões e México. Né? Aí eu me lembro até hoje que assim, eu tinha que... Porque eu acessava o site da FIFA e os caras, os inscritos, eles falavam, os jogadores falavam o próprio nome a pronúncia do próprio nome, né? Então eu ficava decorando, a sonoridade dos jogadores. Tudo bem, né? Não era a perfeição, mas assim. Então eu anotava Candier, Abubakar, eram os Camarões, né? Eto'o, né? Então eu botava foneticamente, assim, eu anotava foneticamente, eu anotava o nome da pessoa, do jogador, mas eu botava assim o som fonético para me aproximar o mais possível da pronúncia, né? E aí isso era um trabalho que eu fazia e tal, né? E aí eu narrei jogos assim, por exemplo, eu me lembro que o jogo mais difícil que eu narrei, assim, de pronúncia, foi Grécia, Irã ou Iraque, não lembro agora. Eram os nomes dos iraquianos ou iranianos, não sei se era Iraque ou Irã que estava jogando, e os da Grécia, que era Angelopoulos,
Christodoulos, e até o gol do cara, a Grécia ganhou de 1-0, eu acho. O gol, o cara chamava Jeca. Olha, não sei o quê, Christodoulos cruzou, olha aí, Jeca! Gol de Jeca! Jeca, pô, Jeca, né? Aqui no Brasil, né? Mas era um nome, Jeca. E aí, mas assim, o jogo que eu narrei do Brasil, porque o Paulo, depois do 7-1, né, da Alemanha, o Paulo narrou esse jogo. E foi muito engraçado esse jogo que o Paulo narrou. Por quê? Porque o Paulo chamou o ministro hoje, que é o ministro, que é o astronauta. Sabe o astronauta? Que está de ministro? Marcos Pontes. Marcos Nunes. Ele convidou o Marcos Nunes para participar da narração do Brasil e Alemanha. Está lá, está ele, o Paulo e a Marília Ruiz, que é a mulher do Paulo. A Marília é uma jornalista e tal, não sei o quê, e ela é a esposa do Paulo. Ela comentava. E aí, cara, teve aquele negócio todo do lado daqueles 3 gols, 4 gols lá naqueles 4, 5 minutos lá de jogo, né? Aí o Paulo, espirituoso do jeito que ele disse assim: Gerson, como é que é? Marcos, astronauta brasileiro, então não sei o quê. Como é que você faz quando você dá vontade de dar uma cagada no espaço? Como é que você faz quando você sente vontade de fazer uma cagada no espaço? Então, e aí ele me liberou, porque ele falou assim, depois do 7-1, né? Ele me liberou para narrar o jogo, que foi a disputa da Holanda. Eu tenho esse jogo, inclusive, gravado. Brasil e Holanda, que foi a disputa do 3º lugar. Né? E aí eu narrei esse jogo, que foi Brasil e Holanda do 3º lugar. E, pô, o jogo começa, o Brasil já perdendo de 1-0, 2 minutos de jogo, com pênalti, né? E, enfim, foi a participação que eu tive, foi muito legal, foi muito bem remunerado, inclusive, foi maravilhoso também. Então é isso, né? É um orgulho que eu tenho. Uma das coisas que eu tenho orgulho é isso aí, de ter participado dessa equipe. E, por exemplo, teve um jogo que eu não me lembro qual, cara. Eu não me lembro qual. Que o Falcão, sabe o Falcão? Aquele Falcão, o arquiteto, que é músico, não sei o quê, o Falcão. Seu áudio está desligado. Paulo, seu áudio está desligado. Você desligou o seu áudio. O Falcão foi muito engraçado, né? Foi muito engraçado, foi hilário, cara. Então é isso, foi divertido, foi engraçado e foi produtivo e foi muito bacana. Me senti muito orgulhoso de ter participado dessa confusão toda. E a gente, inclusive, foi indicado, né? Foi indicado para o prêmio APCA, né? Associação Paulista de Críticos de Arte. A gente foi indicado para essa premiação. Sim, e o Paulo, você falou que gosta de futebol e, né, você trabalhou, né, nessa área, né? Você percebe uma diferença entre o futebol brasileiro que você começou a narrar e o futebol brasileiro de hoje? Totalmente. Totalmente. Bom, primeiro que a velocidade do jogo é muito maior, é muito mais intensa hoje, tudo bem. Né? Só que, assim, eu acho que, assim, porque eu, desde moleque, desde criança, eu acompanhava, assistia os jogos do Mineirão, meu time era muito bom na época. O time tinha Tostão, tinha Liceu Lopes, eu era moleque, né? Meu time, Piazza, né? Raul, pega para mim também, viu, Norberto? Pega o cigarro aqui para mim. Você tem isqueiro? E aí,
Você entendeu? Fumar um negócio aqui, eu sou. E aí, pô, eu via, porque assim, os jogadores brasileiros na época, nos anos 60, final dos anos 60, nos anos 70, todos eles não iam para a Europa. O Pelé não foi para a Europa, certo? Garrincha não foi para a Europa nessa época, né? Até tiveram oportunidade de ir, mas não foram. Então, você via jogo com o Pelé, com o Toninho, o Guerreiro, né? O Coutinho já não tinha visto o Coutinho, não. O Coutinho jogava só no final de carreira, quando ele foi jogar no América Mineiro. Mas assim, então, Zito, o Clodoaldo, o Carlos Alberto, sabe, o Gilmar, eu vi jogar. Então, eu vi Raul jogar, vi um monte, o Reinaldo jogar, Reinaldo do Atlético, todos jogando no Brasil. Falcão, Batista, sabe, Dario Dadá Maravilha, que é contador de história maravilhoso, tal, uma figuraça. Então, por exemplo, Tostão. Tostão nunca jogou na Europa, nunca foi para a Europa. Então, por exemplo, tinha um jogador no Internacional muito interessante chamado Braulio, né? Tinha o América do Rio, que era o Ivo, tinha uns jogadores maravilhosos, o Eduzinho, irmão do Zico, que era muito bom jogador, o Edu Coimbra, né? Então eram times parelhos e times que tinha armação de meio de campo, tinha ataque, tinha pontas abertos, né? Ponta direita era ponta direita, por exemplo, o Natal do Cruzeiro, tinha o Buião do Atlético, tinha, sei lá, o Jairzinho do Botafogo, né? O Jairzinho, ele era ponta direita do Botafogo, né? E aí, eu até conheci esse camarada, que era o Rogério. Rogério, eu sou messiânico, tal, ministro Jorei, tal, não sei o quê, e o Rogério se tornou ministro da minha igreja de Jorei, né, de messiânico. E o Rogério era ponta direita da seleção brasileira de 70, e ele machucou. E ele era titular, porque ele era a ponta direita do Botafogo, então era Rogério, Jairzinho, Roberto e Paulo César Caju. Olha só o ataque do Botafogo, né? E Gerson no meio de campo. Então, porra, eram times montados, times fodidos, assim, entendeu? É o Rivelino no Corinthians. Então, era uma qualidade de jogo maravilhosa, porque tinham jogadores que sabiam armar jogo, tinham jogadores que sabiam concluir. E tal. Hoje é um jogo meio. O nível técnico, eu acho, tudo bem, acelerou muito a dinâmica do jogo, mas assim, o nível técnico hoje baixou muito, né? Tanto é que os jogadores que mais se destacam hoje não ficam aqui, saem cedo e vão para a Europa, vão até fazer estágio lá em Portugal ou tal, para depois ir para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Itália e tal, enfim. Essa é a história hoje, né? Da qualidade, do nível técnico do futebol brasileiro hoje. Sim, você falou que trabalha com teatro, né, Paulo? Eu queria que primeiramente você falasse, né, como que está sendo, né, trabalhar com essa questão da arte nesse momento, né, de pandemia. Assim, a gente é impressionante as coisas. As coisas são impressionantes, porque assim, a gente está fazendo agora tudo online, entendeu? A gente está fazendo online. Então, porque o presencial não é muito complicado. O presencial, porque você tem que ter regras, né? Principalmente agora essa sei lá se é a segunda, terceira, essa coisa de lockdown, então não sei o quê. Então, né, por exemplo, teatro geralmente é à noite. Então, essa coisa de 8 horas da noite, né, todo mundo tem que fechar, e tal, não sei o quê, sair, voltar para casa, e tal, não sei o quê, né? Então, né, é inviável, né? E tem que ter a coisa dos protocolos de distância, disso, daquilo e tal, não sei o quê. Então, a gente está fazendo muito online e é muito louco, porque assim, o online
é gozado isso, porque todas as atividades caíram no online, né? O home office, está tudo impressionante isso, né? E aí é uma forma da gente sobreviver, né? Sobreviver mesmo, né? E assim, está tendo até a gente teve agora essa peça que eu fiz do Inventor de Sonhos e Fábulas, do Leonardo da Vinci. A gente prorrogou, inclusive, porque fez um sucesso danado na internet e tal, até que é Simpla, né? Simpla. Hoje pode assistir às 4 da tarde, e se acessa no Simpla lá 4 da tarde, e domingo também 4 da tarde. Ele é de graça, não paga nada. Porque assim potencializou muito essa questão do online, né? E a gente tem que fazer a vida, porque o pessoal de teatro é um pessoal que assim, se ele ficar dentro de casa parado, ele fica doido, entendeu? Então a gente tem que criar alguma forma, alguma alternativa de fazer isso. E potencializou muito isso dessa coisa do online, né? Potencializou tudo, tudo, né? E aí a gente vai tocando a vida e é assim, essa que é a questão de sobrevivência. Claro que assim a coisa do teatro é uma coisa assim, o presencial ele é fundamental, porque assim você está no palco e tem a plateia. Então, você percebe ali, tem uma eletricidade de presença, né? Tanto o público quanto a gente que está desempenhando aqui no palco. Tem uma coisa, tem uma catarse, no presencial tem isso, que são todos os rituais, né? De presencial. Por exemplo, o Jorge Ben, ele fala de uma música dele, que ele fala da magnética. Ele fala que assim, olha a magnética, quando ele fala da torcida, das torcidas. Porque assim, o que é também o espetáculo? O espetáculo, o futebol é o espetáculo. Você tem os jogadores lá no gramado, disputando, e tem a torcida aqui em cima, né? O público presencial. Então, tem toda uma carga de energia. E o teatro, fundamentalmente, é isso também, é essa carga de energia do presencial, né? E aí, quando você vê hoje, por exemplo, futebol sem público, estádio vazio, é um negócio maluco, né? E quando você vê também a coisa do teatro online, também você está fazendo sem o público está lá no online, lá, né? Não sabe se é onde. Mas é uma questão de tocar a vida, né? De fazer a vida. E isso potencializou muito essa coisa das coisas todas serem feitas hoje no online, como a gente está fazendo aqui agora. Eu não estou aqui conversando com você presencialmente, certo? Eu estou conversando no online. Então, é isso aí. Eu acho que isso é um mundo que eu acho que não vai ter mais retorno em relação a isso. Tudo bem. Quando acabar isso, né? Os caras falam que é uma coisa maluca esse negócio dessa porra desse coronavírus, porque assim, você não tem previsão de quando vai acabar essa merda. Tem gente que fala que, sei lá, isso aqui vai ser, sei lá, 5 anos, 4 anos, 5 anos, né? Não sei. Então, isso meio que mudou a forma de todas as coisas, de relações pessoais, de relações familiares, de relações profissionais. É um negócio muito louco, de uma hora para outra, assim, é um negócio maluco, né? Enfim, é isso. E quando isso acabar, né? Você acredita que o público do teatro vai estar lá presente em peso? Sim, porque assim, sim, porque a questão é a questão do presencial.
Porque, assim, porque o que acontece, por exemplo, no teatro, no online? No online, você grava, geralmente você grava, se você fizer uma gravação decente no online, no teatro, mesmo assim, até televisão, em jogo de futebol, você não pode gravar com uma câmera só, porque fica chapado. Uma câmera só. Geralmente, quando você grava jogo de futebol, geralmente não, geralmente mesmo, você tem que gravar com no mínimo 3 câmeras, 3, 4, 5 câmeras na transmissão. Lá embaixo, câmera em cima, um geral, câmera de detalhe, você tem. E aí você edita. Tem um cara no ao vivo que ele vai editando as imagens. Né? E a gente também, você grava de 3 câmeras no teatro, você vai editar aquilo, você edita. Então, o cara edita as imagens que você tem. Já no presencial, quando o público está no presencial, ele que edita a, o que ele está assistindo. Porque ele tem a visão do todo, daqui, dali, daqui, 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 dali. Só que a edição é da retina dele, das retinas dele, do olhar dele. Estou olhando aquele. Então, é uma outra coisa, completamente diferente da coisa que é editada mecanicamente, tanto no teatro quanto na TV. É a mesma diferença que tem de você estar assistindo um jogo no estádio e assistindo um jogo pela TV. É a mesma diferença. Sim. Entendeu? E eu queria saber também, né, um pouco mais, que você falasse um pouco mais das peças que você produziu, né, contasse um pouco mais. Eu vi, né, que ultimamente você anda fazendo bastante peça de teatro. Uhum. Assim, eu fiz essa agora, né? É uma diretora argentina, inclusive, muito bacana, e ela tem uma expertise para crianças, trabalha com crianças, né? E é muito legal. E ela tem várias montagens, ela gosta muito do meu trabalho, inclusive, me elogia muito. E eu tenho uma outra que eu estou produzindo agora, que eu vou ensaiar, inclusive, agora às 3 da tarde, perto da minha casa, que é a história da Bíblia, lá do Novo Testamento, né? Do imperador Constantino, que eu já tinha falado e tal, não sei o quê, né? Que é uma peça que a gente está produzindo e eu faço o cara que é o arauto, o cara que vai se posicionando e contando essa história, né? Que é que na época era uma época muito louca, porque assim tem várias questões nessa época do Novo Testamento, do Constantino. Porque, assim, tem, porque, assim, tem um questionamento muito grande, porque, assim, Jesus nasceu de uma virgem. Né? Aí tem um teólogo da época, que era o Arius, que era o mestre Arius, ele falou assim, cara, ninguém nasceu de uma virgem. Né? Aí ele fala que ele fez, não, Jesus, Joshua, né, que era judeu, ele era da tribo dos essênios, o pai dele era marceneiro na época ganhava dinheiro, não era, porque ele era da estirpe do rei Davi. Então ele não era um cara que nasceu numa manjedoura, pobre, não. Né? Os essênios eram uma tribo de judeus que tinham os conhecimentos e tal, não sei o que, não sei o que. Então, a história do catolicismo veio muito deturpada dessa coisa. E aí eles falam que tem
um padrão. Esse cara, esse mestre, que chama Mestre Ares, que era um teólogo da época, né, fudido, ele contestava tudo isso. Ele falava assim, existe um padrão que chama padrão Horus, que é desde a época do Egito, de cacetada de tempos, padrão Horus, que era assim, que eram os deuses, por exemplo, Krishna, o Dionísio e o Atis da Grécia, o Mitra e o Zaratustra da Pérsia, que eram mestres espirituais, e que tinham esse padrão de nascimento, vida, morte, ressurreição. E aí colocaram isso nessa história da vida do Jesus Cristo, no Joshua, né? Então tem toda uma polêmica disso, então não sei o quê, então é uma história meio maluca, né? Da origem do catolicismo. E nessa época, em 325, na época do Constantino, tinha uma caralhada de seitas. O catolicismo não existia catolicismo na época, era seitas, porque tinha muito cristão na época em Constantinopla, muito cristão, né? E aí era uma porrada de seitas cristãs, né? E aí eu tenho uma fala minha que eu até apresento quando eu abro a peça, eu falo assim, existem centenas de seitas cristãs. Cada seita tinha privilégio por um dos mais de 300 evangelhos existentes. Parece que até naquela época era moda escrever evangelhos sobre a vinda de um tal Messias que traria a libertação do povo judeu dos romanos, né? Então, é uma história controversa pra caralho, o Concílio de Nicéia, que é o Novo Testamento, então é uma putaria só, né? E, enfim, e aí o que eu acho bacana na questão de teatro é que, assim, o teatro você tem que ter uma boa história, né? Então, tem os dramaturgos, por exemplo, Shakespeare até se questiona muito hoje, fala que será que Shakespeare existiu? William Shakespeare, será que ele existiu mesmo? Né? Porque, assim, é genial, enfim, desde a época dos gregos lá, o Ésquilo, né? vários outros dramaturgos, né? Da Grécia Antiga, né? E, enfim, então tem toda a história de teatro que é assim. O que é o teatro? Teatro é uma representação das relações humanas e todas as contradições dessas relações. É isso que é você se olhar, assim, se identificar, ou isso, aquilo e tal. Então, e o teatro é a base do quê? Do cinema, de tudo, né? Veio a radionovela, veio a televisão, veio novela, veio não sei o quê. É tudo isso. E tem toda uma história de decupagem, de como você tem ganchos de conflitos, tem todo um esquema para você fazer as coisas, entendeu? É como se fosse um esquema tático de um jogo de futebol, é a mesma coisa. Você não pode ser um bando para lá, um bando para cá, você tem que organizar, ataca, defende, volta, recua, né? Vai para a linha de fundo, cruza, é tudo isso. Então, é a questão do processo de vida, né? E eu acho assim, bacana que dentro dessas duas coisas, que é a coisa do teatro e a coisa da narrativa, eu narro. Então, o que é narrar? Narrar é uma forma de dramatizar, principalmente em rádio. Televisão, você não pode brigar com a imagem em televisão, a narração esportiva em televisão, né? Você não briga com a imagem, mas no rádio não. No rádio, o rádio é diferente, a narrativa do rádio para futebol. Porque o rádio você tem que criar as imagens.
né? Então, por exemplo, por exemplo, o Osmar Santos. Osmar Santos era maravilhoso. Tá? Ele, no caroço do abacate, olha aí, rasga a sandália. Então, ele usava de figuras, né? De metalinguagem, de figuras de linguagem, para como se fosse a pessoa ficasse visualizando aquilo, entendeu? O barato da coisa do rádio é essa, de você criar uma imagem, uma imaginação do que está acontecendo você escutando. Isso é que é o barato da narrativa do rádio. Já a televisão, você não pode brigar com a imagem, né? Então, mas assim, aí eu me lembro numa época que eu fui para a televisão. Eu era de rádio, fui para televisão, né? E na Gazeta, tá me escutando? Tô, Tá me escutando? tô Na escutando. Gazeta, na Gazeta, na Gazeta, eu, eu anotava, impressionante. Eu tenho um caderno, tá até com página amarela já. Eu anotava um monte de coisa que eu escutava na rua, que eu até imaginava e tal, não sei o quê. Então eu era cheio de bordão na Gazeta, cheio de bordão. Então, por exemplo, por exemplo, assim, ele vai comigo, ele vai contigo. Bola na órbita da área, na atmosfera do gol. Bola na órbita da área, na atmosfera do gol. Por exemplo, meu grito de gol, eu não gritava gol. Na Gazeta. Delírio na tela! Delírio na tela. Ele e ela! Neto! Neto! Ele e ela, fiel! Né? Aí eu me lembro, cara, que uma vez... E aí, quando a bola repetia, eu tinha um replay da bola entrando no gol, né? Eu tinha uma expressão que eu falava na Gazeta, que eu falava assim, e ela foi parar na Gruta Encantada do Prazer. Na Gruta Encantada do Prazer. Eu não falei nada. Na Gruta. Porque o prazer da torcida. E na Gruta, que é a trago, Gruta. E ela foi parar na Gruta Encantada do Prazer, né? A bola. Aí um dia o Avalanche desce de uma reunião lá em cima, né? Não sei quanto, desce na reunião. Ô, Bolinho, os caras estão falando aqui, lá em cima aqui, você está falando na Gruta Encantada do Prazer? O que é isso, Bolinho? O que é isso? O que você está falando? Então, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, olha, mas quando a bola entra no gol, não parece uma gruta ali? A bola não entra no gol? E não tem um prazer da torcida? Eu falei algum palavrão? Aí ele disse, a puta que pariu eles, a puta que pariu. Daquele jeito dele, né? E aí eu falei assim, né? Então, eu fui, né? Então eu era cheio de bordão na época, né? Na telepatia da tabela, ele vai comigo, ele vai contigo, na telepatia da tabela, né? Então tinha um monte de coisa, né? Aí, quando eu fui para o Sport TV, né? Em 95, eu entrei em 95 lá, no início de 95. Os caras queriam que eu fizesse uma narração, e eu era conhecido já desses bordões que eu tinha. Que nem o Silvio Luiz. Eu tinha os meus bordões. Eu era conhecido com os meus bordões. E aí, o cara que era chefe na época, ele era filho do Armando Nogueira. Manduca. Filho do Armando Nogueira. E aí, o Manduca chegou e falou assim, ó, eu quero que a narração aqui seja que nem a BBC de Londres, sem fulano, beltrano, ciclano. Então, quando eu comecei a narrar
no Sport TV, né, eu anulei totalmente minhas coisas da Gazeta, né? E os caras não me... Até eu falei assim, porra, Paulinho, você está narrando no Sport TV, você não... Cara, o que você está fazendo lá? Porque, puta que pariu, você não... Você está narrando... Você mudou a narração sua? Que porra é? Né? Eu me lembro uma vez que eu estava num show que era no Parque Antártica na época, foi no Parque Antártica na época, o Canindé estava fechado, e aí estava Portuguesa e Vasco. Portuguesa e Vasco. Quando a Portuguesa estava na primeira divisão, no Campeonato Brasileiro, 95. E o Zé Roberto, que era o lateral esquerdo na época, Portuguesa, Zé Roberto. Né? Ele pega uma bola e me mete um gol na gaveta, assim, ele dá um drible no bico da esquerda, da grande área, lá do lado esquerdo, mete uma cacetada no ângulo do goleiro do Vasco. Golaço. Aí, cara, eu tô narrando ao vivo. Né? Zé Roberto, bateu! Gol! Golaço! 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 Aí o cara do Rio, ao vivo, não sei se ele era vascaíno, porra, o cara, menos. Ele soprando na minha orelha, menos. Entendeu? Então, assim, aí eu me descaracterizei. Aí eu fui ficando desgostoso com aquilo, entendeu? E assim, eles me proibiam de gravar. Eu estava gravando publicidade pra caralho. Aí eu falei, não, chega. Larguei. Deixa a vida me levar. Eu não estou afim de ficar só porque é Sport TV, que não sei o quê. Eu recebi era cachezinho de, sabe, era por jogo, era 200 pau, 300 pau. Pô. Quando eu pegava uma locução, eu pegava 2 pau e meio, 3 pau, sabe, uma locução de publicidade. Então, eu falei, não, abre mão. Né? Você se arrependeu de não ter ficado lá? Eu falei, não me arrependi, não. Não me arrependi, não. Eu tô tocando minha vida. Enfim, é isso, certo? Sim, então, assim, você percebe que esse é, por exemplo, essa maneira de narrar muito, né, como fala, muito certinha, né, que esse é um problema dos narradores hoje, né, Eu acho assim, que eu, no meu caso, se eu for fazer certinho, eu fico incomodado. Claro que eu não vou também... por exemplo, quando eu narrei a Copa do Mundo de 2014 pela Fox, né, eu falei assim, não, eu não vou mais usar meus bordões da época da Gazeta. Não vou usar, vou narrar, né? Né? Os caras me enchiam o saco, os diretores lá, o pessoal. Porra, Paulinho, por que você não fala delírio na tela? Por que você não fala isso? Por que você não fala aquilo? Me cobravam. Aí eu falei, tudo bem, então vamos que vamos, entendeu? Me cobravam mesmo. Era o meu registro, meu background, né? E assim, o que eu acho é que, assim, por exemplo, o narrador não é que ele tem que sobrepor ao jogo, certo? Não é que ele tem que sobrepor ao jogo. Mas ele tem que ter uma personalidade, entendeu? Eu acho que o narrador, ele tem que ter uma personalidade. Por exemplo, o Galvão Bueno, tem gente que adora, tem gente que odeia o Galvão Bueno, mas ele tem uma personalidade. O Silvio Luiz, tem gente que odeia, tem gente que adora, mas ele tem uma personalidade. Eu, por exemplo, Luiz Carlos Júnior, sabe? Né? Mas o Milton Leite tem os bordões dele. Milton Leite. Né? Tem os bordões do Milton Leite. Né? Então, por exemplo, o menino que chegou agora, que é o Gustavo Villani, ele, desde a época, ele era repórter, o sonho dele era ser narrador esportivo, mas ele era repórter da Rádio Globo, do Oscar Ulisses, na época. E tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que, assim,
ele é correto, é um time de voz bacana, o Villani, então, mas ele é super correto, então, mas ele tem uma característica dele que ele é veemente. O Villani, ele tem uma veemência. Então é isso que eu falo. Assim, o narrador ele tem que ter uma personalidade e não ter assim a narração, sabe, insonsa, sabe? Ele tem que ter uma assinatura, ele tem que ter uma grife, o narrador, sabe? Pro bem ou pro mal, ele tem que ter, né? Porque a narrativa é dele. A narrativa é dele, da pessoa dele. Entendeu? E não uma narrativa neutra. Fulano, Beltrano, o quê? Gol! Entendeu? Para que você está falando isso? O cara está vendo. Você tem que ter uma narrativa. Concorda? É que nem um autor de livro. O autor de livro não tem uma narrativa? O cara que está narrando, ele tem que ter uma narrativa, uma característica, um negócio, uma marca, né? Não que sobreponha ao que está sendo contado, mas tem que ter, entendeu? Então é isso, é essa questão, né? Sim, e para fechar no nosso papo, que está muito bom, ô Paulinho, queria que você falasse, né, para projetos para o futuro. Tem alguns? Tenho, assim, tenho essa peça que estou montando agora e tal, assim, eu quero me organizar, porque assim, eu estou entrando nessa coisa eu sou do tempo da válvula. Eu sou do tempo da válvula, né? Então, hoje, com essa coisa do online, que potencializou muito depois dessa pandemia, potencializou muito, mas muito, né? Então, entrei no Instagram, e eu até tenho uma página minha, que é a página Falatório Arapuã, né? Hashtag Falatório Arapuã, né? Falatório Arapuã com M, né? E aí, assim, eu tenho que ver, porque assim, eu tenho um monte de expertises na minha área, porque assim, eu tenho história de mestre de cerimônias. Aliás, agora, na semana que vem, eu tenho uma reunião para fazer um evento de sustentabilidade, de não sei o quê, de meio ambiente, então não sei o quê, que eu vou fazer online um mestre de cerimônias, né? Eu tenho essa história minha de mestre de cerimônias, até na campanha do Fernando Henrique, então não sei o quê, e tal. Então tem isso. Eu tenho a coisa da expertise da audiodescrição. Porque, assim, o que é a audiodescrição? Você tem a coisa de Libras, né? Libras é para surdo e mudo. E, na lei da inclusão, tem a audiodescrição. O que é a audiodescrição? Que é uma lei obrigatória que as pessoas cumprem assim, em parte. Televisão tem que cumprir, cinema tem que cumprir, eventos tem que cumprir, teatro tem que cumprir. Né? Que a audiodescrição é você falar para o deficiente visual. E aí e tem técnicas para isso, porque assim, você não pode, como se diz, o áudio original de quem está contracenando na peça ou no cinema, você não pode cobrir o áudio original. Você tem que ter uns gaps, que são as brechas que você olha só, o fulano entrou, está com roupa assim, assim, assado, vestindo terno e tal, não sei o quê. E aí o personagem do cinema, ou do evento, ou do não sei o quê, ou do teatro, ele vai falando, né? Então, isso é um poder de síntese filho da puta, né? Então, isso é uma coisa que eu quero desenvolver, porque eu fiz curso disso, 3 a 4 cursos disso. Uma das maiores especialistas de audiodescrição no Brasil, que é a Lívia Mota, que é um blog até que é muito bacana que ela tem, que chama Ver
com palavras. Ver com palavras para deficiente visual. Né? Então, tem essa coisa, tem isso, e eu quero entrar no mercado, que é um mercado que eu quero entrar de locução, que é de audiobooks. Né? Que está também potencializando muito. E de vídeo e de games, de locução para games, videogames, entendeu? Então eu quero me potencializar nisso. E eu preciso de me organizar nessa coisa, porque assim, são nichos, né? São nichos de atuação, que é fundamentalmente aquilo que é de comunicação e que é a coisa do teatro, né? Que é a coisa do teatro. Então é isso. Eu tenho que me organizar nesse tipo de coisa e de potencializar isso por uma questão até de, entre aspas, de cascalho, sobrevivência, e que eu gosto de fazer. Eu adoro fazer isso. Entendeu? Então é isso. Então é isso, né? Então, beleza. Então, né, Paulinho, então aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer, meu amigo, por você ter aceitado o convite. Foi um papo muito bom, né? E passo para as considerações finais. Eu diria para vocês, isso tudo são remotos e terríficos reflexos de balbuciar primitivos das sociedades, ecos indistintos de uma dança ritual de selvagens em plena floresta virgem, o galopar dos papós, a fúria dos pipus, o bum-bum dos tantãs, e clique-claque, ping-craque, patati, patatá, upa, 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 cavalinho alazão. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Vai ficar salvo esse negócio aqui, só? Oi? Vai ficar salvo esse negócio aqui? Vai, no YouTube. Eu te mando. Você me manda? Beleza. Mando. Obrigado. Mando. Beleza. Certo. Obrigado, Então, filho. Obrigado. E vamos Depois ver. a gente se vê, mas a gente vai se encontrar e trocar umas ideias. Certo. Vamos sim. E então é isso, né? Então, Paulinho, mais uma vez agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal Mesa de Debates, curta a gente no YouTube, no Facebook, compartilhe nas redes e siga a gente no Instagram e siga também as redes sociais do Paulinho Arapuã. Se quiser já fazer uma propaganda aí de você, pode fazer. É o seguinte, falatório Arapuã com N. Hashtag falatório Arapuã com N. Tá bom? E também tem meu canal no YouTube, mas meu canal no YouTube tá meia bocaça. Tem umas coisas meia velha já para mim. Eu preciso até reformar e reciclar essa porra desse meu canal aí. Mas tudo bem. Normal. Beleza? Beleza. Obrigado, galera. Obrigado você, Gui. Obrigado. Obrigado. E, gente, fica atento à nossa programação. Fui.